Bom dia, professor. Bom dia, Pilar. Como vai? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Obrigado pela sua presença aqui hoje, que é a primeira de uma série de entrevistas que nós vamos fazer com os nossos egressos e egressas. Muito obrigado. É um grande prazer recebê-la aqui. Professor, o prazer é meu de estar aqui, conversando com o professor de novo. A gente sente meio abandonado quando a tese termina. É legal a gente ter essa oportunidade de retornar ao convívio. Que bom, que bom. A gente já está recebendo aí algumas pessoas que já começaram a se integrar aqui na nossa live. A gente marcou para as 9h30, né? São 9h29. Deu tudo certo na nossa conexão inicial aqui. Vamos esperar uns segundinhos aqui para a gente começar 9h30 de maneira bem boa. Pontual. Ok. Muito bem, já temos aqui algumas pessoas que estão se integrando. Nós fizemos a divulgação na semana passada, eu divulguei no Instagram do PPGD. Acho que a gente vai ter um bom público, inclusive de egressas e egressos, né? Para eles matarem a saudade do PPGD, ainda que de modo virtual. É bom. Muito bem. Também aproveito para avisar as pessoas que estão participando aqui que nós vamos ter um evento do Instituto de Estudos Fiscais às 11 horas hoje, que vai ser muito interessante. Deu aqui na minha tela algo um pouco diferente. Cortou a minha fala, Pilar, ou você conseguiu ouvir? Eu ouvi você falando do Instituto de Educação, do Instituto de Estudos Fiscais, acho que da evento, né, dos tempos, não é? Não deu nenhum problema, Da imunidade né? religiosa. Na minha tela aqui do Instagram ficou meio estranho, mas não deu nenhum problema aí não, né? Não. Tá. Bom, então tá bom. Já são 9h30. A gente já pode começar oficialmente aqui esse primeiro evento, essa primeira live de uma série que nós pretendemos fazer ao longo dos próximos meses. E então estamos aqui recebendo a mestra e doutora pelo programa, Pilar Coutinho Eloy, que vai inaugurar essa série aqui. A coordenação do PPGD vai fazer com egressos e egressas de destaque que possam vir aqui e falar sobre como é que foi o período enquanto aluna ou aluno do programa, como é que foi o impacto, né, do programa na vida profissional, na vida acadêmica. E então nós estamos inaugurando no PPGD esse programa de acompanhamento de egressos. Nós vamos abrir agora, até a semana que vem, uma nova aba no nosso site, né, uma nova seção do nosso site para tratar desses temas, para ser um espaço que os egressos podem enviar algum tipo de notícia ou então sugerir algum evento. Enfim, nós vamos abrir um canal de comunicação bem efetivo com os egressos e também incluí-los, né, em eventos do programa, iniciativas do programa. E uma dessas iniciativas, então, é essa conversa informal com egressas e egressos que queiram participar e dar o seu depoimento aqui. A nossa intenção é fazer um evento assim a cada mês e aí conseguir falar com mestras, mestres e doutoras de várias linhas de pesquisa, de várias áreas, que estejam atuando em contextos diferentes. Então, como eu disse antes, a escolhida para inaugurar essa série é uma egressa muito especial, que é professora da PUC Minas também, que é a doutora, né, pelo TPGD e mestra pelo TPGD, Pilar Coutinho Eloy. Eu vou falar brevemente aqui do currículo dela, além de, como eu já disse, ser doutora em Direito Público pela PUC Minas e mestre em Direito Público também pela PUC Minas. Ela fez, quando do período do doutorado, um estágio no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas na Universidade de Lisboa, inclusive ganhou um prêmio
numa pesquisa que realizou lá. Ela teve uma bolsa sanduíche da CAPES e permaneceu em Portugal durante esse tempo. É pesquisadora do Núcleo de Estudos em Tributação e Empreendedorismo da PUC Minas. Inclusive, ela, junto aos seus alunos, teve essa iniciativa de estudar a tributação e o empreendedorismo, que também foi objeto da tese, depois ela vai mencionar isso. É professora da PUC Minas e da Escola Superior de Advocacia. Ela é consultora tributária, membro do Conselho Estadual de Assuntos Tributários da Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Minas Gerais e também da Comissão de Direito Tributário da OAB. Então, Pilar, eu queria agradecer a sua presença. Pilar foi me orientando, né? E queria que ela primeiro falasse um pouco sobre essa história dela no PPGD, primeiro no mestrado, depois o doutorado, e a partir daí nós vamos fazendo outras perguntas para ela. Muito obrigado, Pilar, pela sua presença. Professor, agradeço, né, o convite para abrir essa série de eventos para nós egressos continuarmos em contato com o programa. Agradecer também quem está presente, tem especialmente alguns ex-alunos que estão aqui também. E, bom, eu não tenho como contar minha história no programa, até contando um pouco, né, da relação com a orientação, que até antes, eu acho, que do doutorado, já, de certa maneira, estava presente. Bom, 10 anos atrás, eu entrei no programa, eu acho que eu entrei por aí, por volta de 10 anos, no meu mestrado. Eu era orientada pelo professor Flávio Couto Bernardes e fiz todas, né, as disciplinas regularmente. Eu acho mais legal quando a gente começa a pensar numa história acadêmica. Eu acho que as pessoas às vezes acham que a academia é só para quem quer seguir, ser professor, etc. Mas não é só isso, né? É a maneira como você começa a pensar, que é uma maneira diferente de pensar, é uma maneira do porquê, é uma maneira crítica, é uma maneira questionadora. Até o formato das aulas, ele estimula isso, né? No geral, as aulas não são aulas só expositivas, né? Os professores, eles fomentam ali algum tema, fazem algum tipo de provocação, e os demais alunos, né? Os alunos, os das disciplinas isoladas, ou que já estejam, né, regularmente no programa, vão ali debater algum tema. Nós temos uma outra relação com os textos e assuntos que estamos discutindo de uma maneira mais autônoma, porque cada um de nós tem que apresentar um tema, discutir um tema. Então, a maneira como você começa a estudar é uma maneira diferente. A maneira como você começa a ler é uma maneira diferente. Então, eu acho que o grande ganho do mestrado, e eu, sem dúvidas o programa me ajudou muito nisso, é uma revisão da sua capacidade de leitura crítica, da sua capacidade de enxergar além do óbvio em tudo que você está fazendo. Eu fiz um mestrado, né, num tema que, no final das contas, não era extremamente inovador, né? Eu falei de não cumulatividade tributária, mas a maneira como você começa a olhar para o tema é diferente, né? E é claro que todas as disciplinas acabam incentivando uma capacidade crítica mais aprofundada. Eu acho que isso é um grande ganho de qualquer vida acadêmica que você venha a ter. E mesmo para quem quiser focar na advocacia, mesmo para quem, né, é concursado, etc., eu não tenho dúvidas de que uma mentalidade de pesquisador vai fazer diferença nessa jornada, seja qual for a jornada desse indivíduo. Então, eu fiz o programa, os 2 anos, e já ao final eu passei para ser professora na PUC Minas Cerro. E aí vem uma outra experiência muito pessoal, né? A realidade do norte de Minas é uma realidade muito diferente da realidade de Belo Horizonte ou da minha cidade de origem. E a PUC tem esse mérito, né, de estar presente, a PUC Minas está presente praticamente no estado todo, mas também está presente em regiões que geralmente as instituições de ensino não querem estar, né, em virtude das questões econômicas, sociais envolvidas. A PUC Minas Cerro é uma parte, né, um braço da PUC muito diferenciado em virtude de estar ali lidando com uma realidade social que parece até um pouco de novela, né? Porque tem conflitos de terra, tem conflitos humanos,
que não parecem muito da nossa realidade, quem está em Belo Horizonte. A gente tem ali a realidade dos quilombolas, ainda tem ali algumas discussões sobre posse e propriedade que são intensas, então traz isso tudo para a academia. Alguns professores que estão lá há muitos anos têm esse grande mérito, e lá também existem projetos muito interessantes de proximidade da universidade, muito intensa com a comunidade e com o poder político na definição, pensamento e definição das políticas públicas ali envolvidas, né, toda a questão ao redor da mineração. É claro que, como eu falei, é uma experiência muito específica, né, ter lecionado na PUC Minas Teu, mas eu acho que isso mostra muito da vocação da própria PUC, né, que é embora seja uma universidade privada, por não ser uma universidade sem fins, com fins lucrativos, acaba tendo uma liberdade, uma maleabilidade dos seus posicionamentos que talvez uma universidade totalmente privada, né, que trabalhe com uma lógica lucrativa, não possa ter. Existe um espaço para desenvolvimento de projetos muito grande. Eu tive tenho os meus voltados aí para a política pública tributária, voltada para o pequeno empreendedorismo, né, para as micro e pequenas empresas, e que começa lá atrás, né, a vida tem disso. Eu comecei a me interessar sobre esse tema 6, 7 anos atrás, né, no finzinho do doutorado, do mestrado, em virtude das demandas que a região vai te colocando, né? A gente tinha o núcleo, né? A gente tem o núcleo de prática jurídica. Eu trabalhei no NPJ, e aí lá de vez em quando aparece uma dúvida do MEI, uma dúvida de uma microempresa que não tem como pagar um escritório de advocacia tributária tradicional. Não é o foco das grandes bancas esse tipo de assessoria. E nesse momento eu comecei a desenvolver alguns projetos na própria instituição, depois na PUC Minas Betim, a respeito de colecionar dados sobre os problemas que essas empresas enfrentam na esfera tributária, e também, né, não só os problemas que elas geram na esfera tributária, em termos de fiscalização, em termos de omissão de receitas, e por aí vai. Tá. Já no doutorado, eu estou falando, pode me contar que você já me conhece, eu falo. Então, o mestrado, né, ele possibilitou fazer o concurso na PUC Minas, e aí você foi dar aula lá no Cerro, ficou lá um tempo, você falou bem dessa sua experiência. E como é que foi, então, a decisão por fazer o doutorado? O que te levou a escolher fazer um outro curso de doutorado? Fala desse processo aí, dessa decisão. Quando a gente termina um mestrado ou um doutorado, parece que a gente está de ressaca, assim, que existe todo um desgaste emocional, nos finalmente, até um isolamento social, que tem gente que não. O segundo fôlego, né, para uma experiência mais profunda, que é o do doutorado, ela é difícil, né, porque envolve renúncias sociais, vamos dizer assim, de finais de semana, de certos contatos, além da própria solidão da vida acadêmica. A vida acadêmica, o grau de dedicação que ela envolve, ela tem sim uma solidão que é parte dela e também é parte do seu processo de crescimento e de amadurecimento. Eu fiz o mestrado, cresci muito, essa questão do pensamento crítico, para mim era uma coisa muito clara, que eu pensava de uma maneira antes de começar o mestrado e pensava de outra maneira depois que eu terminei o mestrado. A minha capacidade de leitura também evoluiu muito, mas eu achava que ainda havia muita coisa para evoluir, e eu acho que eu fiquei um ano fora da academia, um ano e meio, uma coisa assim, e já estava começando a pensar no doutorado. Abriu o programa, eu acho o programa da PUC muito sério, né? Eu acho que a gente tem que escolher uma instituição séria, uma instituição em que haja comprometimento com os valores, né, envolvidos na dedicação que você tem que ter durante aqueles 2 ou 4 anos. Então, eu queria ter uma experiência acadêmica mais profunda, e eu até falei uma vez com
professor Renato Marcucci, que eu queria fazer um doutorado que eu saísse outra pessoa. Eu falei assim, se no mestrado eu já evoluí muito, se são 4 anos, se eu tenho que criar algo novo, né? Porque é uma demanda do doutorado. No mestrado você não necessariamente tem que criar algo novo, mas no doutorado você tem que produzir algo realmente novo. Então eu pensei assim, eu quero ter essa experiência que é entrar uma pessoa e sair outra, né? Não, ninguém sai 100% novo, mas essa experiência de profunda entrega, e eu acho que cumpri minha própria expectativa de entrar uma pessoa e sair outra na capacidade de leitura, na capacidade de organização mental. É engraçado isso, mas para você escrever uma tese, não é sair escrevendo. Você tem que pensar no que você escreve, na ordem que você escreve, para você criar um raciocínio lógico, organizado, que os leitores tenham acesso e compreensão do que você está escrevendo. Eu também queria fazer um doutorado em que eu produzisse algo para a sociedade, além de produzir para mim, né? Inevitavelmente, se você faz um doutorado, você vai crescer, mas o que eu posso ofertar, né, para a sociedade com essa minha jornada? Claro, é um pouquinho, ninguém muda o mundo com uma tese de doutorado, mas eu queria ter essa possibilidade de fazer algo para a sociedade através do desenvolvimento da minha tese. Então, durante a produção, eu fui bem. Eu publiquei muito, não só em revistas acadêmicas. Eu tinha uma concepção, porque acaba que as revistas acadêmicas são lidas pelos acadêmicos. Então, eu achava que eu podia publicar em outros meios, como um Jota, né, um LinkedIn, para as pessoas terem acesso, terem maior amplitude da discussão dos temas, e eu acho que alguns temas que foram discutidos são realmente de interesse público, não são de interesse só da academia, ou só dos advogados, ou só dos juristas. Então, bom, o que pesou na minha decisão, eu segui uma vida acadêmica, né? Isso pesava, mas além de ter uma vida acadêmica, eu achava que uma boa experiência de doutorado é algo que pode mudar a jornada da sua vida. Uhum. E para mim funcionou. Para mim funcionou. Fala um pouco para a gente, Pilar, da sua experiência lá em Portugal, né? Você conseguiu, como aluna do doutorado, uma bolsa, nós chamamos de bolsa sanduíche, e aí você permaneceu aproximadamente 1 ano lá em Portugal. Então fala para a gente dessa vida de um pesquisador no exterior, como é que ela é, as coisas interessantes, as coisas difíceis, os desafios, como é que foi isso, e o que você pensa em termos de resultado concreto dessa sua estada lá em Portugal por 1 ano. Bom, existia, eu não sei como que está hoje, o professor pode comentar melhor do que eu, mas a CAPES concedia bolsas de doutorado, você tinha que fazer todo para estudo no exterior, na área, né, das ciências, né, humanas, sociais também, sociais aplicadas. E você tem que se preparar, você tem que escrever um projeto, você tem que ter aí, pelo menos a leitura em uma segunda língua, né? Então, não é uma coisa, o que eu estou querendo dizer? Se você tem vontade de fazer isso, você não pode resolver em janeiro para sair em fevereiro. É uma coisa que envolve um planejamento de médio e longo prazo para você se organizar para fazer e cumprir os requisitos. Você tem que achar um pesquisador, um orientador, né, que tem interesse na sua tese no exterior, né? A gente teve aí a felicidade de encontrar o professor João Ricardo Catarino, que foi super acolhedor. Bom, aí tem todo esse trâmite burocrático. A minha experiência em termos assim de entrega dos valores, não tive problema nenhum com a bolsa, tudo muito organizado, mas o processo burocrático você tem que se organizar com tempo, inclusive, para cumprir. Bom, uma vez lá, para mim foi ótimo, foi fantástico. Agora, não foi o que muita gente pensa, assim, vou fazer turismo em Portugal. Não foi, porque não tem como fazer prioritariamente turismo e escrever uma tese da maneira como eu me propus a escrever nas horas vagas do seu turismo. Então, na verdade, foi o período mais produtivo da minha escrita, sem dúvida. O orientador que te manda mensagem antes dos prazos terminarem também te ajuda muito, né? O prazo vai vencer na segunda, na sexta-feira ele está te mandando mensagem lembrando
que o prazo está vencendo a segunda, então colabora para uma disciplina muito determinada, né? Então tinha os prazos, eu tinha que entregar o capítulo X, nunca sei quando, X e nunca sei quando, mas a mudança de ambiente, a visão de fora, é engraçado, mas quando você está dentro de uma cultura, até a maneira como você olha para o ordenamento jurídico é contaminado por essa cultura que produziu aquele ordenamento jurídico. Essa coisa se retroalimenta. Então, você sair um pouco dessa cultura já te torna mais capaz de enxergar com outras possibilidades, com outro viés crítico, às vezes até para afastar críticas que você fazia antes, porque você começa a entender que aquilo é fruto realmente de uma cultura e não dá para ter essa desconexão completa, é muito válido. Eu acho assim, mesmo se for passar 4 meses no exterior sem estar vinculada a uma outra instituição, já tem essa mudança cultural. Por ser Portugal, ainda foi muito interessante, porque ajuda a entender as raízes históricas do Brasil. Muita coisa que eu ficava irritada no Brasil, depois que eu cheguei em Portugal, eu falei, gente, né, é extremamente parecido e romper com esses processos históricos é difícil. Então, por exemplo, Portugal é um país muito burocrático, muito burocrático. Eu fiquei realmente impressionada com coisas que até nós já somos melhores em termos de burocracia. E tive uma experiência muito legal por não estar numa instituição de direito, propriamente dito, né? Eu fui para o Instituto de Ciências Sociais e Políticas, e aí a gente discutia, né, uma discussão maior de política pública. O professor Catarina, embora tenha uma formação na área do direito, também é uma pessoa com uma visão mais ampla do fenômeno jurídico. Então, isso também enriqueceu, eu acho, que o debate. Conhece do sistema brasileiro, então também acho que se eu tivesse ido para outro país, de alguém que não conhecesse nada do direito brasileiro, talvez o debate ali com o orientador tivesse sido mais complexo. Então, assim, em termos acadêmicos, a minha vivência no exterior foi fenomenal. Agora, claro que tem coisas complexas, né? Distância da família, se você é muito apegado, você pode sofrer. Distância dos amigos, da sua rotina. Tem gente que sofre com a comida, mas em Portugal ninguém vai sofrer com a comida, então não é o caso. Mas eu tenho alguns colegas que estavam com bolsas da CAPES na Europa na época, sofreram com esse baque cultural. Mas tem um outro lado da vida acadêmica que, se você não estiver preparado, eu acho que se você for para o exterior, você pode sentir muito, que é a solidão. É um caminho seu, é uma jornada sua, são muitas horas de dedicação sem gente, né? Então, se você não tiver psicologicamente estruturado para enfrentar a vida acadêmica e esse lado dela, você pode ter problemas, né? Hoje tem dados sobre depressão e ansiedade para quem está realizando uma vida acadêmica. Eu fui fazendo terapia e voltei fazendo terapia para não ter risco, mas eu acho que esse é o maior problema, né, que alguém que está no exterior, em outra cultura, pode ter. Existe uma dose, né, na Europa, uma dosezinha que eu nem senti tanto, mas de preconceito com o brasileiro. Isso tem muito como negar, por vários motivos, né? Preconceitos tem, às vezes, tem até origens legítimas, depois deixam de ser legítimos, mas existe sim, né? Um certo preconceito com o brasileiro. De novo, fui muito protegida dentro de uma instituição de ensino, etc. Mas a pessoa tem que estar preparada para escutar as coisas que ela não imaginava que ela escutaria. Tá. Agora uma outra pergunta. Então você foi, deu tudo certo lá, você voltou, você se doutorou. Então eu queria que você contasse agora, muita gente de dentro e de fora da área acadêmica tem essa pergunta, né? Mas para que ter um doutorado? Mas tanto esforço, 4 anos, tanto sacrifício, mas o que que isso muda, digamos assim, na vida da pessoa? Então eu queria que você falasse um pouco disso. Eu sei que não tem muito tempo que você já é doutora, mas já tem alguns meses, né? Então, fala para a gente um pouco sobre isso. Como é que você se sentiu depois de terminar o doutorado, né? Que, de certo modo, é o ápice da carreira em termos de pesquisa. Muita gente fala de pós-doutorado, mas é bom esclarecer que pós-doutorado não é um título, né? Pós-doutorado é um período
que um doutor fica numa instituição. Ele fica numa instituição para, por Sim. exemplo, desenvolver alguma pesquisa, mas não é nenhum título. O último título da carreira é o de doutor, né? Então, terminada essa etapa, como é que você se sente? Qual foi o impacto na sua carreira? Fala um pouco para a gente sobre essa vida de doutora, o que isso trouxe de bom, ou eventualmente de impactos, assim, de desafios. Fala um pouquinho para a gente disso. Eu acho que o primeiro ponto tem um ponto óbvio que é o doutorado. Se você tem uma vida acadêmica, sua remuneração aumenta, por exemplo, tem todas as implicações óbvias. Se você quer, né, se desenvolver nessa área, alguns processos seletivos só aceitam doutores, né? As universidades federais, em geral, as que estão em grandes centros, para você se candidatar a qualquer vaga como professor efetivo, você precisa ter o doutorado. Então, essa é a resposta óbvia, né? Essa é a resposta óbvia. As instituições de ensino todas precisam ter um mínimo de doutorados, as universitárias. Então, isso é óbvio. Agora vamos falar do não óbvio, né? Vamos falar do não óbvio. Quando você se compromete com o doutorado, né, você vai ter um crescimento intelectual. Você não vai sair, né, pensando da maneira como pensava antes. Isso, para mim, fez muita diferença. Então, abriu um espaço para algo que tem muito a ver, eu não pensava antes que tinha tanto a ver, que é a relação entre consultoria e pesquisa. Né? Então, eu comecei a explorar, né, as habilidades que adquiri como pesquisadora acadêmica na consultoria na área tributária. E são coisas muito parecidas, no final das contas, no sentido de você ter que ir a fundo, checar as fontes, construir um raciocínio. Né? Então, essas habilidades que você adquire como pesquisador acadêmico podem ser utilizadas em outras possibilidades do mercado que não, né, exclusivamente a carreira acadêmica. Um outro lado também, que um doutorado bem desenvolvido, você cria uma rede de contatos, e essa rede de contatos, ela pode ajudar a estreitar relações e conexões. Pessoal, vocês estão me ouvindo? O professor Marciano travou aqui para mim, eu não tenho certeza se eu estou falando no escuro. Se alguém aí pudesse manifestar se estão me ouvindo, seria maravilhoso, porque eu não estou ouvindo o professor Marciano. De todo esse processo de mudança de mentalidade, de criação de contatos, que se você souber explorar, pode sim mudar a sua vida profissional. Para mim, funcionou e eu acredito nisso. Eu acredito que na medida em que você adquire habilidades, essas habilidades elas podem ser exploradas em outros campos. Então, já tem um tempo, mais ou menos assim, um período ali do doutorado, começaram a aparecer possibilidades de consultoria tributária para mim, em virtude das habilidades como pesquisador. E recentemente, o presente da vida, estou estudando aqui materiais do Banco Interamericano, estou estudando aqui material da OCDE. Gente, eu quero fazer isso na minha vida. Eu quero, né, ter a oportunidade de estudar política tributária numa perspectiva de orientação dessas, né, junto dessas instituições. Eu estudava os relatórios do BID, da OCDE, e falava assim, nossa, eu queria muito ter a oportunidade de fazer isso. Virou um sonho, né, ter a possibilidade. Eu lembro, a primeira vez que eu tive contato com esses relatórios, o professor Marcelo me mandou 3, em inglês, né, mandou 3 relatórios sobre política pública tributária, então estava cheio de termos em inglês, eu ficava horas para entender a palavra em inglês. Tinha 3 dicionários,
né? Aquela confusão, você entra no Google para entender o que aquela palavra queria dizer em inglês. Então, foi realmente um processo de crescimento. Às vezes eu fico olhando agora a minha capacidade de leitura em inglês também, o tanto que ela evoluiu. Né? Eu leio hoje muito fluidamente textos técnicos, mas enfim. Então, hoje eu tive a oportunidade de trabalhar, fazer uma pesquisa para o BID. Estou fazendo uma pesquisa para o BID, uma política em relação à política pública tributária para micro e pequena empresa na América Latina. Né? A ideia é fazer um estudo comparado e esse material deve ser utilizado para ser apresentado para os formuladores para, né, desenvolver, para produzir aí material para levar para o Congresso Nacional para discutir a nossa política pública hoje. Que bom, Pilar. Eu tive alguns problemas aqui de conexão, mas agora estou te ouvindo bem. Eu me lembro bem de você me falar, eu queria muito ter uma experiência. Você falava da OCDE, você falava de outras instituições, e eu também falava, eu também queria, né? Eu também seria interessante também ficar um tempo nessas instituições. Que bom que você conseguiu, merecidamente você conseguiu. Né? Para quem não sabe, a Pilar foi muito bem avaliada, tirou nota máxima com laude no seu doutoramento. Então, essa recompensa aí do Banco Interamericano de Desenvolvimento foi muito justa. E também queria dizer que, pessoalmente, acho muito importante esse período do doutorando no exterior. Então, para quem consegue a bolsa, não consegue a bolsa ou nem tenta a bolsa, é importante passar um tempo fora, se a pessoa tem condição econômica de se custear lá durante uns meses. É muito importante, realmente isso vai refletir na qualidade da tese, sem dúvida. Pilar, para a gente terminar, queria que você desse alguns conselhos, né, para as pessoas que estão atualmente no mestrado, para as pessoas que estão atualmente no doutorado e que estão ali, né, lutando com a questão da pandemia, da Covid, de tudo isso. Houve uma mudança na vida de todo mundo. Então, eu queria que você terminasse, então, mandando essa mensagem para quem atualmente está no programa, ou no mestrado, ou no doutorado. O que você poderia falar para elas? Bom, vou dar as dicas óbvias e vou dar as dicas não óbvias. A primeira delas você tem que se organizar em termos da sua pesquisa bibliográfica. Né? Se você não fizer isso de maneira organizada e estruturada, você vai se perder no caminho. Né? Eu até aprendi a usar um software de gestão de bibliografia que chama Mendeley. Tá? Ele é bem interessante para organizar as referências bibliográficas. E depois vira um mecanismo interessante também de gerir seus PDFs. Mas é muito importante fazer bons fichamentos. Eu lembro do professor Catarino falando que eu escrevia muito rápido. Eu escrevia muito rápido porque a minha pesquisa bibliográfica era muito organizada, né? Lê os trechos, analisa o que você tem que comentar, cria títulos para eles, para na hora da escrita ser mais fácil de digerir aquilo tudo. Eu acho fundamental boa pesquisa de referência bibliográfica, organizada, com fichamentos bem feitos, para na hora da escrita você não ter lido um monte de coisa e não se achar onde que está aquilo, onde que está isso, você esquecer pontos fundamentais. Planejar a escrita. Eu acho que é uma coisa que eu aprendi. Você não sai escrevendo, você tem que planejar o seu percurso, que não é só planejar a escrita, é planejar a sua estruturação mental da sua tese, da sua dissertação. Isso depois, na hora da defesa, vai ter muita implicação, você vai evitar textos repetitivos também. Então, referência, organização e construção, né? Nesse ponto, o professor Marciano, aliás, vários pontos, excelente orientador, que ele te exige o sumário, né? E só fazer um sumário já te exige essa organização prévia, mesmo que depois o sumário inicial nunca sobreviva, ele vai virar outro, mas isso vira um norte fundamental que te ajuda nessa organização. Outra coisa, participe de eventos e apanhe, né? O que isso quer dizer? Leve suas ideias para discussão com outras pessoas.
Por que que isso é importante? Porque se você deixar para discutir sua tese só na hora da banca, só na hora da qualificação, você vai ter ideias mais fracas, inevitavelmente. Então, sempre que possível, por mais que doa, né? Porque dói. Eu tive um professor, Marciano, uma vez me entregou um artigo que não sobreviveu nada deles. Nada, nada, pedra sobre pedra, acabou o artigo. Mas isso foi muito bom, porque minhas ideias se fortaleceram, ficaram mais críticas para o que vem depois. Então, eu acho fundamental você não ficar encastelado, escrevendo sozinho e não discutir. Dê a cara, a tapa, discuta com outras pessoas e discuta com pessoas que são melhores, né, no sentido de mais maduras intelectualmente que você, mas discute com todo mundo. Todo mundo conhece, discute sua tese, porque isso vai fortalecer a sua capacidade de discutir, de ver os furos. Eu fiz um seminário, né, a gente fez um seminário lá no programa, eu adoro seminários, eu acho extremamente rico, que eu montei a apresentação, aquela coisa toda. Aí uma menina, nem lembro mais, fez uma pergunta, eu falei, pô, né, como que eu não tinha pensado nisso a respeito desse tema e reestruturei muita coisa em virtude dessa pergunta. Ela nem estava criticando, ela foi curiosa, mas essa pergunta dela fez eu perceber que minha tese tinha um furo, né, que minha tese tinha um furo, e que eu tinha que, pelo menos, discutir esse furo. Então, eu acho realmente importante você discutir com outras pessoas sempre que possível, participar de eventos. Hoje, os congressos de direito tributário, alguns deles abrem espaço para você apresentar o seu trabalho para outros acadêmicos. Eu acho isso fundamental. E, por fim, né, especialmente na pandemia, mas já antes, né, eu até brinco que eu não mudei, eu mudei de pandemia, né, porque eu fiquei um tempão isolada escrevendo a tese, aí depois veio a pandemia e continuei isolada, né, porque eu defendi no início da pandemia, na verdade. Quem quer fazer um projeto, uma execução de mestrado e doutorado, não tem só que aprender habilidades acadêmicas, não. Tem que aprender a se organizar, a se gerir, a concentrar. É muito difícil alguém que consiga ter dedicação integral, né, ao mestrado, ao doutorado. Isso no Brasil é exceção, infelizmente, mas é exceção. Então a pessoa advoga ou dá umas aulas, enfim, tem filho, tem para pagar. Então, a pessoa tem que aprender a gerir o tempo dela da melhor maneira possível. Então, tem uma coisa que a gente não dá valor, mas existe a necessidade de estudar metodologia, que é uma coisa que eu acho que a gente vai perceber já nos finalmente, né? Que se a gente tivesse estudado mais metodologia, e você precisa fazer uma reflexão sobre como você organiza o seu tempo e gere. Ninguém vai ficar no computador 11 horas por dia. Nós não damos conta, né, de ficar na frente do computador 11 horas por dia. Então, o que você vai fazer, né, que você vai conseguir se dedicar a esse mestrado, a esse doutorado, estudar e produzir sem ficar 11 horas na frente do computador, organizar seu tempo, seu dia, sua rotina para você ter saúde mental. Porque não é uma jornada de uma semana. Para você fazer uma boa tese, você tem que pensar na jornada, na tese ou dissertação, na jornada de longo prazo. Então, você vai ter que ter fôlego, né, para chegar até o final. Então, não adianta sair nadando desesperado, você tem que fazer esse planejamento, esse cronograma. Então, uma coisa que os orientadores geralmente pedem e a gente não dá valor é o cronograma. O cronograma não é para o orientador, né? O cronograma é para você, né? De certa maneira. Você se organizar e acompanhar, ver a sua produtividade, se motivar, né? Ter prazo ajuda na motivação e estruturar as suas tarefas ao longo do tempo. Então, assim, ter ideias boas acadêmicas é difícil, mas não é o mais difícil. O mais difícil é você conseguir executá-las ao longo do tempo, e isso abrange organização e planejamento. Né? É meio lugar comum, mas a vida acadêmica a gente não fala disso. A gente não conversa sobre a necessidade da gente se organizar no longo prazo. É domingo, né? Quando eu comecei o doutorado, eu achava que todos os domingos eu ia escrever loucamente, assim, que eu ia acordar,
ia ser super produtivo o dia inteiro. Não, você não consegue. Você não consegue. Então, né, como que você vai gerir o seu tempo para não ter, né, para você conseguir executar esse planejamento de longo prazo, eu acho que é fundamental, Muito. né? E é isso. É isso. Que bom, Pilar. Eu também, esses seus conselhos eu também os daria, né, para os alunos, esse, essa administração do tempo, esse processo de autoconhecimento, saber o horário do dia ou da noite que você produz mais, né, se organizar. Acho que, volto a dizer que, tanto para o mestrado quanto para o doutorado, você ficar 3 meses, pelo menos, só por conta, né, da redação final, daquela concepção final, é muito importante. Você conseguiu ter esse tempo de sobra lá no exterior, isso fez muita diferença, né? É importante os alunos pensarem isso, que a qualidade do mestrado e a qualidade do doutorado é que vai implicar, em grande medida, o quanto aquilo vai render mais ou menos para ele, né? Você fazer uma... E Sim? isso envolve um planejamento financeiro, né? Isso envolve um planejamento financeiro. Então, quando eu fiquei um ano, né, fora, na verdade, fiquei 6 meses, 8 meses, deu mais ou menos 8 meses fora. Depois eu resolvi que eu não ia voltar para todas as minhas atividades acadêmicas. Eu resolvi que eu ia me dar mais um tempo para me dedicar. Mas eu só consegui fazer isso porque eu comecei a me planejar financeiramente antes. Uhum. Porque se eu não tivesse feito um planejamento financeiro, como que eu ia ficar 4 meses a mais sem bolsa dedicada à tese? Porque isso envolveu uma queda de renda drástica. Eu não me arrependo, foi excelente. Mas só foi possível porque antes, 2 anos antes, eu já estava pensando, se eu quiser me dedicar à tese só, quanto tempo eu consigo de fôlego financeiro para isso? Então, envolve uma economia anterior, né? Tem muito glamour, eu acho, na vida acadêmica, pseudo-glamour na vida acadêmica para quem está de fora, né? E o glamour dos títulos. Ah, ele é mestre, ele é doutor, e os títulos têm o seu valor, claro que tem o seu valor. Mas para que aquele título tenha mais valor, envolve todo um planejamento anterior de como você vai obter aquele título e de qual é o processo que você vai passar para obter aquele título. E aí envolve, né, planejamento de tempo, financeiro, mental, estrutural do que você está fazendo, para você ter tempo de se dedicar. Porque senão você vai fazer, vai ter o título, e aí? O que vai mudar de fato na sua vida? É, isso mesmo. Então, realmente, para mim, pessoalmente, foi um grande prazer estar esse tempo todo, né, esses 4 anos com você. Também me lembro de ter participado do seu concurso lá no Cerro, né, em que você foi aprovada. Então, realmente é muito gratificante ver essa trajetória toda. Por isso que eu sugeri que você fosse a primeira aqui a participar. Então, eu queria animar, a incentivar outras pessoas que estão nos ouvindo. Estou vendo aí várias pessoas é, nos acompanhando, várias delas são egressas, várias delas são estudantes. É uma pessoa que está tentando como integrar o sucesso na carreira de professora a tudo isso. Eu acho que a Pilar já tinha uma carreira de professora quando ela entrou no doutorado, né? Não quando ela entrou no mestrado, mas no doutorado sim. E acho que para ser professor hoje em dia, pelo menos numa instituição assim renomada e respeitada, não basta ter o mestrado e nem mesmo basta ter o doutorado. Nem mesmo basta ter doutorado. É preciso realmente você fazer um bom doutorado, fazer uma boa dissertação de mestrado. Isso que a Pilar falou de você também conseguir, você conseguir se mostrar, né? Claro que há doutores e mestres que se mostraram mais, que se destacaram mais, e eles que terão mais condições de galgar esses cargos aí de professores, né? Então, conversar muito com o orientador, a Pilar era muito franca comigo, sempre falava as coisas que estava pensando, que estava sentindo, né? Procurem, esse é um conselho que eu dou para vocês, se abram com os orientadores, com as orientadoras, né? Mesmo que isso não seja tão fácil, tentem a todo custo estabelecer um mecanismo mais franco, mais aberto de conversa. Sem isso é muito difícil. Eu acho que se a relação entre o doutorando e o orientando, a orientando, o doutorando, não é uma boa relação, dificilmente vai sair dali uma boa tese, né? Então, Pilar, muito obrigado por tudo que você nos disse aqui.
fica aqui o convite para quem está nos ouvindo, inclusive mandem sugestões de outros eventos que a gente vai fazer nesse espaço aqui para o acompanhamento dos egressos. E em breve, agora está terminando o mês de setembro, no mês de outubro nós vamos ter aqui uma outra pessoa que seja egresso ou egressa da PUC Minas para conversar com a gente sobre tudo isso. Pilar, muito obrigado. Vou deixar agora um minutinho para as suas considerações finais, para a sua mensagem final. Professor, agradeço novamente. O professor Marciano é uma pessoa fundamental na minha trajetória acadêmica. Sempre me cobrou mais do que eu achava que eu dava conta. E o final das contas é que aí você começa a dar conta, porque você foi cobrado mais do que você achava que você ia dar conta, né? Esse processo de alguém te puxar para cima é um processo fundamental e eu acho que isso é uma das funções de um bom orientador e, sem dúvida, né, não só durante os 4 anos do doutorado, mas até antes, continua depois, é um grande incentivador da minha trajetória profissional. É uma relação intensa, né? Então, tem que ter uma relação muito bem construída. Isso se reflete na tese, se você tem ou não tem uma boa orientação com o seu, uma boa relação com o seu orientador. Eu sei que eu sou teimosa, né? E às vezes não é tão fácil lidar, né, com as contra-argumentações, mas sem dúvidas, e o professor Marciano sabe disso, eu tenho uma imensa gratidão por tudo que me exigiu, porque para mim foi maravilhoso. Eu cresci muito como pessoa, como profissional, em virtude dos efeitos dessa orientação. Tem muita gente agradecendo, né, professor, pela live, pelas coisas que foram discutidas. A gente agradece a presença de todos aqui, agradecer especialmente aos meus ex-alunos, inevitavelmente. Insisto, o programa da PUC é um dos melhores do Brasil, né? Até a CAPES, né, deixa isso claro na avaliação. Acho que o professor Marciano está super engajado em tornar ainda melhor, né, agora que assumiu a coordenação do programa. E eu acho que seja o que a gente quer fazer, porque no final das contas, todos nós vamos fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? A gente vai ter que entender que tem renúncia. Não se na minha opinião, não se faz um bom mestrado, um bom doutorado sem uma dose de renúncia a outros desejos. Porque não a outros desejos. Se você está fazendo mestrado e doutorado, você tem um desejo. Só que esse é um desejo que se constrói no longo prazo, né? 2 anos ou 4 anos. Quando você tem 20 anos, 2 anos é muito tempo. Depois do doutorado, 4 anos. Depois você vê que passa em 2 minutos. Mas vai ter renúncia, vai ter sábado, vai ter domingo, vai ter churrasco, vai ter você ir para Portugal, o povo te perguntar se você visitou 10 mil coisas, e você fala, não visitei, porque não foi o objetivo principal. Mas, né, no final das contas, se você faz com a entrega necessária, é maravilhoso. Né? Eu recomendo vida acadêmica até para quem não quer ser acadêmico. E para ser professor, né, eu acho que o mercado acadêmico, o mercado de professor de educação vai mudar, né? Todo mundo sabe, não é o que eu acho, né? Ele vai mudar, ele vai demandar outras habilidades diferentes das dos professores, né? De 10, 15 anos atrás. E eu acho que para quem quer começar nessa área, ficar atento a essas mudanças vai ser importante para poder ter a possibilidade de entrar no mercado até, né, de certa competição global, muito mais curso online, uma demanda para o ensino que não é o ensino tradicional, então isso tudo. Mas eu vou fechar porque eu acho que já deu tempo. Ótimo. Hoje a gente conversa outro dia. Isso, a gente pode fazer um outro evento sobre esses desafios aí da educação no futuro. Muito obrigado, Pilar. Foi ótimo, todo mundo muito. Agradeço a presença de todos aqui. A gente teve uma ótima presença. E até o próximo evento, nesse ciclo aí de entrevistas com os nossos egressos. Muito obrigado a todos. Bom dia e aviso a todos que, para quem puder acompanhar, nós vamos ter um evento agora às 11 horas no Instituto de Estudos Fiscais sobre igrejas e tributos. Então, agradeço a todos. Estou vendo aqui o Bernardo Moreira também, que está acompanhando, um amigo em comum meu e da Pilar. Muito obrigado a todos, um bom dia. Até logo, Pilar. Tchauzinho, gente. Tchau.